Os gajos de Angola estavam a chorar com saudades, mas depois, agora, mais concretamente, porque é que aceitei apresentar este livro, não estava nada no meu horizonte, nem sequer no tempo. Eu acho que teve a ver com duas coisas que aconteceram precisamente no mês de novembro, há 40 anos. Uma é uma reunião que teve lugar na Comissão Nacional de Descolonização. Nem sequer teve a ver, propriamente a ver com os gajos de Angola, teve mais a ver com os gajos de Moçambique. E é quando, perante os telegramas que chegavam do Alto Comissário, então em português em Moçambique, a chamar a atenção para o problema daquilo que ele temia vir a ser a fuga. Já tinha sido os incidentes de setembro, já estava assinado o Acordo de Lusaka, e ele começa a alertar Lisboa para aquilo que poderá ser a fuga dos quadros técnicos. E perante o susto, o medo, o terror da fuga dos quadros técnicos, a Comissão Nacional de Descolonização, precisamente no dia 11 de novembro de 1974, ponderou obrigar os funcionários públicos portugueses, então em Moçambique, a permanecerem por mais 2 anos no território moçambicano. Foi-lhes aos militares presentes e a alguns dos políticos tal ideia não pareceu propriamente uma coisa reprovável. E foi preciso que um jurista presente na mesa lembrasse que o Estado soberano não pode obrigar os seus cidadãos a trabalhar no território de outro Estado que também ia ser soberano, porque isso tem um nome, costuma ser escravatura, e implicava que Portugal, enfim, vendesse os seus funcionários públicos, fizesse qualquer coisa. E pronto, salvou-os disso a ideia de que já não se poderia aplicar-lhes o princípio da igualdade, porque os de Angola já parece que estavam a fugir. E, portanto, esta ideia de se poder obrigar funcionários públicos portugueses a ficarem durante 2 anos num território, depois isto juridicamente, outras implicações e politicamente, mas a questão, percebe-se que em novembro de 74, a questão da fuga dos quadros técnicos, ou seja, das pessoas que tinham andado nas faculdades, das pessoas que estavam nas faculdades, era alguma coisa que preocupava muito Lisboa, mas que também preocupava muito as pessoas que iam ter responsabilidades nos futuros territórios independentes. A outra razão que me levou a aceitar é uma carta, que essa sim já tem a ver com Angola. É uma carta que é escrita por um homem que nunca foi à faculdade. Os seus filhos também não devem ter ido, apesar de 2 pelo menos serem professores. O genro é eletricista, por aquilo que ele diz. É uma carta que é dirigida a 12 de novembro de 74 ao Tenente-Coronel Costa Brás, então Ministro da Administração Interna. É um homem que se identifica como tendo feito com Costa Brás a tropa no grupo de artilharia de campanha de Luanda, pede-lhe colocação para os filhos, que são professores do ensino primário, e para o eletricista. Estavam todos a trabalhar em Angola, mas ele pede colocação aqui no território que ele ainda chamava de metrópole. E pede-lhe o porquê. Ele escreve isto: desde que cheguei a esta terra, portanto estamos a falar de Angola, que a ela me entreguei de corpo e alma, tendo em 1961 perdido tudo quanto tinha, voltando, no entanto, novamente a trabalhar confiante, por ter julgado que esta terra também era nossa, como todos os portugueses diziam e pensavam. Acontece, no entanto, que em virtude da situação a que Angola chegou e presentemente se encontra, voltei a ficar praticamente de novo sem nada do meu trabalho e sacrifícios que valha coisa nenhuma. Ainda assim, o que me irá valer será a minha reforma, porque o resto, tudo o vento irá levar, num futuro muito próximo, porque pensar de outra forma, infelizmente, seria iludir-me 3ª vez com tudo isto. E isso já seria ilusão a mais na vida de qualquer mortal. E, portanto, esta carta, que é talvez uma das melhores redigidas, daquelas que se encontram precisamente nos arquivos, dão conta de algo que é mais ou menos visível a quem frequenta esses arquivos. É que a partir de outubro, novembro de 74, é já praticamente imparável o pedido dos professores, dos contínuos, dos funcionários dos CTT, dos guardas fiscais, dos agentes da natureza fiscal que estavam destacados em Angola e em Moçambique, ou seja, aquilo que os portugueses vão conhecer mais tarde como retornados já está em marcha. Os primeiros sinais que encontramos das universidades são mais até de Moçambique do que propriamente de Luanda. Se quisermos, aquilo a que primeiro se vai chamar retornados, não eram nem brancos nem pretos. Eram cabo-verdianos, definam-nos pela cor que quiserem, mas são a população que sai de Luanda após os incidentes dos Moçambiques e que são levados de avião de Angola para Cabo Verde e que
talvez na desatenção que lhe é votada pelos jornalistas simbolizem, melhor que ninguém, os cabo-verdianos têm essa capacidade, simbolizem melhor que ninguém um pouco a forma como os jornalistas não os vão ver, não vão ver essas pessoas que vêm de África para a Europa, que se deslocam dentro de África e como não vão ver e vão ficar sempre agarrados durante muito tempo a uma informação institucional. Quando o general Spínola vem a Cabo Verde para se encontrar com Mobutu, os jornalistas dão imensa atenção aos militares que estão na comitiva, o que é que o general vai dizer, o que é que vai acontecer, o que é que se está ou não está o PAIGC, se a delegação do PAIGC já chegou, se vai chegar, se há aquelas coisas, as faixas. E estão algumas centenas, não são muitas, mas um pouco, de homens cabo-verdianos com um ar cansado, porque eles tinham fugido em condições complicadas e estão com um ar muito preocupados com as suas famílias, não sabem para onde é que vão, mas ninguém se interessou em saber porque é que eles estavam ali, como é que ali tinham chegado, o que é que tinha acontecido. Ainda por cima havia tifo em Cabo Verde e, portanto, havia o problema de eles, e receava-se muito que eles também pudessem propagar o tifo, e portanto eles estavam assim numa espécie de acantonamento e ninguém estranhou o que é que aqueles homens faziam naquele aeroporto. Portanto, a atenção, isso continuamos sempre muito a ver, não é? A atenção está focada numa coisa e às vezes ao lado está a acontecer outra muito, muito importante, mas ninguém a vê, ou só mais tarde é que se vê e que se pensa, mas na altura não foi isso que aconteceu. Se quisermos, é isso que é fascinante. Eu sei que talvez da perspectiva de quem estava em África naquele período, o meu termo fascinante talvez seja um pouco ofuscante, mas o que me levou a interessar por estas coisas não foi propriamente África, não sofro daquele síndrome que afeta imensos portugueses, dos cheiros e das palmeiras e de tudo isso, não, e da música, nada, a arquitetura sim. Mas o resto não, foi o não contado. Porque é que não houve o maior êxito de portugueses concentrado num tempo, um movimento que é transversal a vários grupos sociais e intelectuais, e chega-se aos jornais e praticamente não se encontra nada. Pensar que foi apenas por razões políticas é pouco, embora nós encontremos coisas como esta de outubro de 74, que é uma espécie de nos papéis do Ministério da Coordenação Interterritorial, isto por acaso a propósito de Moçambique, mas valeu para os outros territórios, que é: devemos considerar, estamos a falar da saída, já de algumas tentativas de abandonar Angola e Moçambique, devemos considerá-los como esporádicos, meramente emocionais, a ação de uma minoria que aproveita a falta de informação ou informação desvirtuada em que o anterior regime deixava as populações nas colónias. E se quisermos, é um pouco isto que nós vamos encontrar. E depois vamos também encontrar, se quisermos, aqui neste território, a que muitos nas cartas ainda vão chamar metrópole, depois já não chamam metrópole, começam por escrever metrópole com letra maiúscula, depois metrópole com letra minúscula e depois já acabam por não dizer nada. Vamos encontrar, curiosamente, e isso eu acho que deve ser matéria para reflexão, nós temos sempre muito aquela ideia de que o povo, que quando não tem cultura, é mais intolerante. Mas infelizmente a história prova-nos que nem sempre, em grandes catástrofes, se quisermos, e desastres, mas, por exemplo, como entender que os sindicatos delegados do Procurador da República tenham tomado uma posição contra o decreto que permitiu o ingresso indiscriminado, como eles dizem, dos magistrados judiciais e do Ministério Público das colónias na magistratura portuguesa. Segundo eles, muitas das árduas conquistas do processo em curso poderão perder-se nos tribunais se estes continuarem ao serviço da burguesia. Sendo que os magistrados provenientes do ultramar representavam a burguesia, mas o mesmo problema pode-se pensar nos magistrados, havia a questão dos magistrados do ultramar. Mas os professores, como entender as circulares dos sindicatos dos professores quanto à integração dos professores provenientes dos territórios do ultramar? E das comissões de moradores dos bairros sociais, sobretudo a norte, recusando a atribuição de casas aos chamados retornados, porque tinham macacos, porque traziam droga, por exemplo, ou porque tinham um comportamento moral não adequado. Encontramos-lo também na Sorefana, por exemplo, manifestantes, porque a Sorefana, como sabem, certamente muitíssimo melhor que eu, tinha trabalhadores fora, também em África, e portanto vamos encontrar fora, se quisermos, uma posição,
uma tomada de posição por parte da Comissão de Trabalhadores. Enfim, uma frase escrita por um político português, cujo nome eu não vou dizer, mas que escreve notavelmente bem. Diz, a certa altura, naquelas reuniões da Comissão de Descolonização: mas vai correr muita água sobre as pontes, antes que daí possamos lavar as mãos cansadas de contar notas e fazer assinaturas. Isto tem a ver exatamente com as questões que se prendem com algumas decisões que estavam a ser tomadas no âmbito do quadro geral de DIDs, abrir o quadro de DIDs, como saberão. Em relação aos jornalistas, que é aquilo que me sempre tem fascinado, é como é que não se conta, como é que não se contou, digamos que, fazendo um levantamento, percebemos que entre as multas mais severas atribuídas pela Comissão Ad Hoc criada para controlar os excessos e os abusos da liberdade de imprensa, vamos encontrar exatamente as pequenas notícias sobre que as coisas não estavam a correr assim tão bem em Angola e em Moçambique. E, portanto, aquilo, a forma como se vai sabendo, não é tanto por notícias em que se entrevista as pessoas, porque não existem, ou em que se dê conta de como as coisas estavam a correr, mas sobretudo por pequenas notícias que nos falam dos problemas de carga no aeroporto de Lisboa. Por exemplo, um grave problema de congestionamento quer dizer que estavam a chegar mais pessoas de África. E eu estou a dar-vos, sobretudo, um retrato do final do ano de 74. É o ano em que, basicamente, nós temos sempre as coisas chegar, por exemplo, depois dos incidentes de Luanda, dos Moceques, e em que aí, assim, a seguir até há notícias, porque chegam barcos, vêm estudantes. A partir daí, durante algum tempo, praticamente deixa de haver reportagens, praticamente não há uma única reportagem, por exemplo, sobre os acontecimentos de António Enes em Moçambique, em que fugiram várias pessoas. Aquilo onde nós vamos sempre ter informação é por causa dos incidentes no setor de carga dos portos de Lisboa e Setúbal, no aeroporto de Lisboa, ou porque há problemas na própria vinda, ou seja, sobretudo no Porto de Lourenço Marques, e há alguns problemas de carga também no aeroporto de Luanda. Com isto tudo, o que é que eu achei particularmente, ou o que é que eu senti ao olhar para este livro? As pessoas que chegam aos arquivos são sobretudo pessoas, se quisermos, ou as pessoas que têm correspondência nos arquivos, são pessoas que, como o homem da carta que aqui escrevi, não andaram na universidade, não estiveram na universidade, recorrem geralmente, como ele, não é? Alguém que tinha conhecido a tropa, vem expor a sua situação, são viúvas, são mulheres que perderam os maridos naqueles confrontos todos e que vêm saber se têm ou se não têm direito a uma pensão de sangue, são pessoas que foram postas a viver. As pessoas que estavam nas universidades, os seus circuitos terão sido certamente difíceis, às vezes dolorosos, mas digamos que a sua relação com o aparelho de Estado é, em geral, mais facilitada, até porque têm mais capacidade para expor a sua situação. Mas o que é impressionante ao olhar o vosso livro são duas coisas. A primeira coisa é, uma pessoa olha para ali e pensa uma coisa que também, disse isso ao engenheiro Carlos Pereira, uma coisa que a certa altura, quando estava a fazer a pesquisa depois do adeus, se me tornou muito evidente, e que é, um território pode perder tudo, pode perder coisas materiais, mas de tudo se recupera, como na vida. Nós recuperamos de tudo, das crises económicas, de tudo. Só não recuperamos das tragédias humanas, ou demoramos mais tempo a recuperar, porque também recuperamos, não é? E, portanto, e nós hoje salientamos muito para o caso aqui, Portugal, aquele Portugal que se chamava, aqueles nas cartas chamavam metrópole, como foi importante a chegada dos chamados retornados, que começam não por ser tratados como retornados, mas como africanistas, brancos, fazendeiros, ultramarinos, portanto, até que em meados de 75 se fixa neste termo dos retornados, porque o termo retornado vai demorar algum tempo a aparecer, que é, e isso percebe-se muito ao olhar para esse livro, e se for feito um livro semelhante, por exemplo, para Moçambique, que é o que é que o território que estas pessoas chegaram ganhou, o que é que o território de onde estas pessoas saíram perdeu. E isto talvez seja um balanço, ou talvez, sendo que as perdas e os ganhos são sempre coisas transitórias, felizmente. E digamos que estas contas, ao contrário das outras, estas contas humanas, mais tarde podem ter acertos e retificações. Portanto, eu penso que é uma das reflexões mais interessantes que pode sair